Fala devs, esse é mais um vídeo da série onde a gente está construindo essa aplicação em React. E como eu já havia mostrado antes, essa aplicação ela tem várias interações. A pessoa pode vir aqui, excluir um comentário, adicionar um comentário novo. E tem essa caixinha. E tudo isso que vocês estão vendo nessa aplicação, ela vai ser construída ao longo dessa série. Então, caso você ainda não tenha visto nenhum vídeo dessa série, eu recomendo que você veja desde o primeiro, para você saber tudo o que a gente já fez até agora. E na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar com State, que ele é uma ferramenta extremamente importante do React. Então, se você não sabe trabalhar com State, você não sabe trabalhar com React. É isso que a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai começar a implementar o State dessa nossa aplicação. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Jonathan Jorge. Atualmente eu moro e trabalho na Irlanda. E aqui eu trabalho como desenvolvedor de software full stack. E eu já trabalho com programação há 10 anos. E agora bora para a prática, que é a prática que vai fazer diferença na sua carreira como desenvolvedor. Então vou vir aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser abrir o nosso Visual Studio Code, como de praxe. E eu vou abrir aqui a pasta do meu projeto. Então, beleza. Agora que o nosso projeto já está aberto aqui no Visual Studio Code, eu vou vir aqui no terminal, dar um clear, fechar essas coisinhas aqui, e eu vou dar um npm start para ele inicializar o nosso projeto do React. Porém, não funcionou porque eu tenho que navegar para a pasta do nosso projeto, que no caso é cd my comment app. Beleza, e agora a gente pode rodar o nosso comando npm start. A gente consegue atualizar o state da nossa aplicação quando a gente está trabalhando com a função. E no nosso caso daqui, de hoje, atualmente todos os nossos componentes eles são funções, como você pode ver, aqui é uma função. O nosso comment component ele também é uma função, então nesse caso a gente precisaria utilizar os hooks. Porém, o hook já é coisa para outro curso, outra série de vídeos, porque já é um pouco mais avançado. Então a gente vai trabalhar da forma mais simples, que é utilizando um componente classe do React. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é atualizar esse componente função que a gente tem, esse app, e ao invés de utilizar uma função, a gente vai utilizar a classe para poder acessar o state do React. E para fazer isso, eu vou digitar aqui em cima primeiro o nosso componente classe sem nada, e depois a gente vai colocando os nossos códigos dentro dele. Então, como eu falei, o componente classe do React ele já tem dentro dele um state. E para a gente declarar ele, a gente digita class, que é uma classe, que é um componente classe, como eu falei. App, porque eu vou chamar ele de app também, assim como a gente estava chamando a nossa função. Vou utilizar o extends e ele vai estender do react.app. Aí você pode estar se perguntando, Jonathan, mas de onde é que está vindo esse react.app? De lugar nenhum, a gente tem que importar ele para poder utilizar. E para importar ele, eu vou vir aqui no começo do nosso código e dar um import react from react. E esse, desculpa aqui, não é React App, é React Component, eu escrevi errado. Então, perfeito, a gente criou uma classe chamada app e ela está estendendo os métodos e atributos dessa nossa classe React Component. Então, se eu apertar Ctrl e clicar aqui em cima, aí ele mostra pra gente o nosso código desse component. Então, isso já tá vindo lá do React. E dentro desse cara já tem um monte de métodos e atributos. E um desses métodos e atributos que vem dentro dele, nessa classe Component, é o State. E como aqui a gente está trabalhando com uma classe ao invés de uma função, também tem outra alteração que faz sempre que a gente está trabalhando com componente classe do React, que é esse caso, a gente precisa declarar um método chamado render, e é dentro desse método que o nosso código HTML deve ficar. Então esse cara vai ser o responsável por renderizar a nossa aplicação, que basicamente o conteúdo desse render vai ser o conteúdo desse return que a gente tinha. Então quando a gente estava trabalhando com função, a gente poderia somente dar um return e colocar o nosso código HTML, porém, como a gente está trabalhando com React Component agora, a gente precisa declarar esse método render, e dentro desse método render que a gente vai dar o nosso return. Então, eu vou copiar esse return dessa function app e vou colar aqui dentro.
Então, basicamente, o nosso componente, ele já foi migrado. O que a gente fez foi migrar um componente, que ele era uma função, era um componente de função para um componente de classe. E agora que já está pronto, eu posso vir aqui e excluir. E no nosso export default app, a gente não precisa fazer nenhuma alteração, porque o nome dele também é app. E se você não sabe o que é esse class que eu coloquei aqui no começo, ou você acha que sabe, mas não sabe, e você também não sabe o que é esse extends, esses são recursos do ECMAScript. E aqui no canal a gente fez uma série de vídeos sobre o ECMAScript, e tem um vídeo que eu falo sobre classes e sobre extend no JavaScript. Então, se você não sabe isso, você já deveria saber, porque como eu havia falado antes, aprender o JavaScript moderno, aprender os recursos do ECMAScript, ele é essencial para você que quer se tornar um desenvolvedor. Então, não faz muito sentido você estar vendo esse vídeo se você não aprendeu aquilo, porque você pode simplesmente copiar, mas qualquer um pode copiar. Além de copiar, você tem que saber e explicar por que você está fazendo aquilo e o que você está fazendo naquele momento. Então, se você ainda não viu aqueles vídeos, eu vou deixar aqui o vídeo de classe e de herança, que é esse extends. Então, se você não viu, eu recomendo que você veja. Agora eu vou voltar lá na nossa aplicação para ver se tudo continua funcionando. E tudo continua funcionando perfeitamente, porque o que a gente fez foi só migrar. Antes era uma função, agora é uma classe. E aqui que vai começar a brincadeira. Como eu havia falado antes, o React Component, essa classe, ele já tem dentro dela um state para a gente trabalhar. E para a gente acessar esse state, basta a gente colocar state e aqui dentro a gente vai colocar o estado da nossa aplicação e basicamente a gente vai colocar tudo na nossa aplicação que pode ser alterado. E atualmente a única coisa que a gente tem que pode ser alterado são os comentários. Então, ao invés de colocar os comentários como a gente tinha feito aqui, colocando na mão, um por um, a gente vai criar uma lista de comentários no state e a partir daí a gente vai poder gerenciar esses comentários. Então, vou vir aqui, o state, a gente declarou um objeto para ele. E aqui eu vou colocar um atributo chamado comments e um array. E todos os nossos comentários eles vão estar dentro desse array. Então, vou colocar aqui o primeiro comentário, que é esse Jonathan Melo. Então, vou vir aqui, atributo no name, Jonathan Melo, e-mail, desenvolvedor.jonathan@gmail.com, date, new, date, e o nosso message, o Jonathan é muito lindão, e Jonathan sou eu, caso você não tenha percebido. Aqui eu vou colocar outro objeto, que vai ser o da Jaque. Eu vou copiar aqui para ser mais rápido. Colei aqui. Aqui eu substituo por 2 pontos. Aqui eu substituo por 2 pontos. Aqui a mesma coisa. Aqui a mesma coisa. Vou apagar essa chave aqui. E vou colocar vírgula, 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 vírgula. Perfeito. E como eu falei, tudo na nossa aplicação que tiver a possibilidade de ser alterado, excluído, incluído, qualquer coisa que seja, que a gente precise que a tela se atualize, a gente vai precisar colocar dentro desse state. Então, vamos supor que em algum momento a gente exclua esse comentário. Perfeito, state. Perfeito, a gente vai excluir do state e o React vai atualizar a aplicação. A gente inclui um comentário novo. Perfeito. A gente atualiza o state e o React atualiza a interface, que é exatamente o que acontece aqui. E aqui a gente só consegue fazer isso, por exemplo, excluir um comentário, porque essa lista de comentários ela está dentro do state, então está exatamente da mesma forma que a gente acabou de colocar. E a mesma coisa se eu vim aqui e incluir um comentário. Então, quando eu incluo um comentário, o que eu faço é acessar esse state, acessar esse atributo e incluir um novo item com um comentário novo, e o React ele já faz todo o restante do trabalho, ele atualiza tudo pra gente. E o que a gente pode fazer agora, que estamos utilizando o state, é passar a ler os comentários desse carinha, ao invés dessa forma que a gente tinha colocado um por um. Então, vou vir aqui. Como eu já havia falado antes, sempre que a gente está trabalhando com o JavaScript dentro do JSX, que é esse código HTML, a gente precisa colocar colchete. Então, o que eu vou fazer vai ser dar um this.state para acessar esse atributo state da nossa classe.
E aqui eu vou entrar dentro de comments, que é esse carinha aqui. E se você não sabe o que é esse this, vai lá e vê o vídeo de ECMAScript que eu coloquei acima. E aqui a gente vai dar um map, que é para a gente percorrer todos os itens dessa lista, desse array, porque aqui ele é um array. Então o map ele vai percorrer, item por item. Aqui dentro eu vou colocar uma função. Essa função ela vai se receber comment. E aqui é o corpo da nossa função. E o que a gente vai colocar aqui dentro vai ser o nosso comentário em si. E o que eu tenho que fazer aqui é dar um return. Apagar esse ponto e vírgula. Perfeito. Então ficou assim. Aqui a gente está dando um map. Cada item desse nosso array que o map percorre, ele pega esse item, coloca dentro de comment. E aqui dentro dessa função, a gente está dando um return com o nosso comentário. E o que a gente pode fazer aqui é substituir esse cara. Vou colocar colchete de novo, porque a gente vai imprimir um valor do JavaScript. E aqui eu vou colocar comment.name, que é esse atributo que está vindo daqui. Comment.email, que também é um atributo que está vindo daqui de cima. A mesma coisa para o date, comment.date. E aqui, comment.message. Salvei, vou lá na tela para ver o que está acontecendo. Perfeito, ele imprimiu para a gente Jonathan Mello, Jaqueline Góes e Jaqueline Góes novamente. Por quê? Porque ainda sobrou um comentário aqui embaixo com os dados da Jaque. Então vou excluir, vou deixar somente os comentários dentro do nosso map. Então perfeito. Ele imprimiu os dois. E se a gente viesse aqui, vou colocar mais itens. Colei. Agora ele imprimiu os 4. Porém, a gente está utilizando o state, mas a gente ainda não está trabalhando com state. Por quê? Porque nada está sendo atualizado, então não faz muito sentido a gente somente colocar um state da nossa aplicação, sendo que a gente não está atualizando esses dados. Então vou excluir esse carinha aqui, vou deixar somente esses 2 comentários que estavam antes. E eu vou voltar aqui na nossa aplicação. E bem aqui no final, eu vou colocar um button, adicionar comentário. E eu vou atribuir um evento para esse button, que é o evento de clique. E quando a gente está trabalhando com eventos no JSX, quando a gente quer aplicar um evento de clique, por exemplo, a gente digita on click e aqui dentro a gente vai chamar um método. E aqui dentro a gente vai colocar um método que vai ser chamado uma vez que esse nosso botão ele for clicado. Então eu vou vir aqui, eu vou criar uma função aqui do lado de fora. Vou chamar essa função de add comment. E, por enquanto, eu não vou receber nenhum parâmetro. Vai ser uma função bem simples. E aqui eu vou dar um alerta. Devo adicionar um comentário. E, nesse nosso onClick, aqui embaixo, o que eu vou fazer é colocar o this.add comment. E aqui eu não coloquei o parênteses, porque a gente está passando uma referência desse nosso método. Então, uma vez que for clicado nesse botão, ele vai chamar o nosso método. Então, se a gente colocasse aqui, por exemplo, ia dar errado. Não é assim. Quando você quer passar somente a referência, você coloca somente o nome do método, que é o que a gente está fazendo nesse caso. Então, se eu vim aqui, ó, clicar em adicionar comentário, ele chamou aquele método que a gente criou, porque ele deu um alerta, devo adicionar um comentário. Ok? E agora a gente vai começar a trabalhar dentro desse nosso método, que ele é responsável por adicionar um comentário, e esse método vai ser o cara que vai atualizar o state e tudo vai fazer mais sentido na cabeça de vocês. Então vou vir aqui, vou criar uma constant e eu vou chamar ela de new comment e ela vai ser um objeto e basicamente o que ela vai ter vai ser tudo que um comentário tem. E hoje o que um comentário tem é um nome, e-mail, data e mensagem. Então vou vir aqui, vou colocar name. O nome vai ser Felipe Melo, que é o meu irmão. E-mail, felipe@gmail.com.
date, eu vou passar um new date, assim como a gente passou para os outros. E aqui no message, vou passar a mensagem. De fato, o Jonathan é muito lindo. Caraca, todo mundo concordando, hein? Tô gostando. Perfeito, a gente criou o nosso objeto que vai ser o novo comentário e o que a gente precisa fazer agora é atualizar o estado da nossa aplicação passando esse objeto. Então, se eu viesse aqui, por exemplo, e colocasse this.state, que é para acessar o estado da nossa aplicação comments.push. E o push ele é responsável por adicionar um item no array e eu passasse esse carinha que a gente acabou de criar. Teoricamente, isso deveria funcionar, porque aqui a gente tem a nossa lista, a gente está acessando essa lista de comentários e a gente está adicionando um novo item nela. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu vou abrir aqui o console, porque eu acho que vai dar algum erro, não tenho certeza. E já tem outro erro ali, só que a gente vai resolver depois, fiquem tranquilos. Se eu clicar em adicionar comentário, ele falou que devo adicionar um comentário, porém nada foi feito. E também não deu nenhum erro, porque não é assim que a gente utiliza o state, não é assim que a gente atualiza o state. Tem um método específico para a gente fazer essa alteração e é a partir desse método que o React consegue identificar que o state foi alterado. Então não adianta a gente vir aqui e acessar o nosso state diretamente e colocar um item lá. Não é assim que funciona. Para a gente atualizar o state, a gente tem que utilizar um método chamado setState. E sempre que a gente for utilizar esse método, a gente pega e dentro dele a gente coloca o novo estado da nossa aplicação. Então aqui, ao invés de fazer dessa forma, como a gente faria no JavaScript normal, a gente chama esse carinha. E o setState, ele espera receber da gente os atributos do estado que foram atualizados. Então ele espera receber um objeto, porque o nosso state aqui ele é um objeto. E aqui dentro a gente vai passar para ele o atributo que a gente vai querer atualizar, que nesse caso é o comments, que é onde tem a nossa lista de comentários. E como valor desse comments, o que a gente precisa passar para ele é a nossa lista de comentários atual, que é esse carinha aqui, mais o nosso novo comentário. E a gente pode fazer isso utilizando o spread. Tem outras maneiras, porém a maneira mais eficiente é a maneira que você vai fazer quando você estiver fazendo um teste de emprego ou estiver trabalhando é utilizando o spread. E também tem um vídeo no canal falando sobre o spread. E o spread é quando a gente coloca esses 3 pontinhos. E aqui dentro do spread eu vou colocar this.state.comments, vírgula, new comment. E basicamente o que a gente está falando é, olha, eu quero que você atualize o state e esse novo state, eu quero que ele tenha todos os comentários que já existem, que eles já estão aqui, e eu quero que você adicione um comentário novo, que é esse objeto que a gente acabou de criar. Então vou comentar, excluir essa linha aqui que a gente tinha feito da forma errada, e eu vou salvar e vamos ver se vai funcionar. Devo adicionar um comentário e o nosso comentário foi atualizado com sucesso. E como vocês perceberam, quando a gente estava fazendo isso daqui, vindo e alterando o state, diretamente não funcionou. Porém, quando a gente colocou o setState, que é o método responsável, é o método que conversa com o React. Então, sempre que a gente chamar esse método setState, se tiver alguma alteração no state, o React ele já vai saber e ele vai atualizar somente os itens que tiveram alteração. Então, uma vez que isso daqui foi atualizado, o React vem e renderiza esse nosso método novamente. Então é basicamente assim que funciona. E outro erro que tinha dado aqui é sempre que a gente está trabalhando com React, que a gente tem um map ou a gente tem uma lista de itens que a gente está construindo essa lista, a gente precisa passar para ele um atributo chamado key, e esse atributo deve ter um valor único, que é o que ele está dizendo aqui, ó. Each child in a list should have a unique key prop. Está falando que cada filho na lista deve ter uma propriedade chamada key e ela deve ser única. Então vou vir aqui. Aqui no nosso map, o map, além de receber o item da lista que ele está percorrendo, ele também pode receber o índice
do item da lista que ele está percorrendo, que no caso, quando ele estiver nesse item aqui, vai ser o índice 0, quando estiver aqui vai ser o índice 1, então vai ser um número único, e o que a gente pode passar é vir aqui no nosso componente, passar esse atributo key que ele está pedindo, e nesse key passar o nosso índice. Agora, se eu atualizar a tela, ele parou de dar aquele erro. Isso daí é só para o React, então sempre que você estiver trabalhando, que você tiver uma lista, utilizando um map ou fazendo um for each, precisa passar esse atributo key. Então, vamos testar. Vou excluir esse alerta aqui, que ele é bem desnecessário. Então, se eu venho, pow, tá funcionando perfeitamente. E uma coisa que você deve ter notado é que se a gente vier aqui, se eu vier matar a minha aplicação e subir ela de novo, dar Enter de novo, a gente vai perder os itens que a gente cadastrou, porque a gente não está utilizando nenhum banco de dados. Então, sempre que eu venho aqui, crio um novo item, esse item ele fica na memória, porém, se a aplicação for morta ou se ela for restartada, esses itens vão sumir e vai vir somente com os itens que são fixos, que nesse caso aqui são esses 2 itens que a gente criou. Então, recapitulando o que a gente fez na aula de hoje, a gente migrou o nosso app. Antes ele era uma function component, que ele era um componente de função, e agora ele é um class component, que ele é um componente de classe. Então, a gente veio, criou o nosso class component aqui. A gente também criou o nosso state e criou uma lista de comentários. Então, antes os comentários que a gente colocava um por um escrevendo na mão, agora eles estão vindo dessa lista e a gente está utilizando o map para ele percorrer cada um desses itens e escrever ele na tela. E além disso, a gente também passou a trabalhar com o nosso state, porque a gente está pegando, está incluindo um comentário novo e a nossa página está sendo atualizada. Então, basicamente, isso foi tudo que a gente fez na aula de hoje. E agora a gente pode vir aqui, vou dar um commit, e nesse commit eu vou colocar migrado o app component, escrevi errado, component para class component e trabalhando e implementado o state. Perfeito. Vou dar enter. Essa daqui é outra forma de fazer commit. Então isso daqui é como se a gente viesse aqui, desse um git add -a, tanto que se eu vim aqui dar um git status, ele não está mostrando que nenhum arquivo foi alterado, porque ele já fez o commit para a gente. Então a gente também consegue fazer isso aqui no Visual Studio Code. E se eu clico aqui no Visual Studio Code, ele mostra para a gente a nossa lista de commit. Então tá aqui a vez que o nosso projeto foi criado, um commit aqui, projeto criado e comment component criado. O segundo commit foi passando propriedades para o component comment. E agora, esse terceiro commit, que é migrado o app component para class component e implementado o state. E se a gente clica aqui, ele mostra para a gente o que foi alterado. Então, isso aqui foi o que foi excluído, o que foi alterado, caso você queira ver. E para fazer o commit utilizando o Visual Studio Code, basta clicar em Source Control. Ele vai mostrar para vocês os arquivos que foram alterados. Aí, só colocar a mensagem aqui e dar Enter, que ele já faz o commit. E a aula de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado. E eu quero que você deixe aí nos comentários qual foi a coisa mais interessante que você aprendeu nessa aula, ou qual foi a maior dúvida que você teve nessa aula. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que precisa arrumar um emprego como desenvolvedor e, tecnicamente, precisa aprender React, precisa aprender JavaScript. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram e qualquer dúvida que você tenha tido nesse vídeo ou nos outros vídeos, deixa aí no comentário. Fica com Deus, até a próxima e beijão.